Naquela manhã em Jerusalém, tudo parecia terminado. O corpo de Jesus estava frio. O sepulcro havia sido selado com pedra, guardas romanos e o próprio selo do império. Para Caifás, o homem mais poderoso de Israel, a ameaça finalmente havia sido eliminada. Depois de anos controlando a política, o templo e o povo, ele acreditava ter vencido mais uma vez. Mas havia um detalhe que nenhum cálculo político conseguiu prever: o túmulo vazio. A pedra foi removida, que luz é essa? É um milagre! Porque 3 dias depois, rumores começaram a correr pelas ruas estreitas de Jerusalém. Primeiro sussurros, depois testemunhas, homens e mulheres afirmando ter visto Jesus vivo. Povo de Jerusalém, ouvi esta boa nova. Amém! Fala, Pedro! O tempo prometido chegou. Arrependei-vos e crede. Aleluia, louvado seja! Recebei o Espírito e vivei na esperança. O movimento que deveria morrer na cruz começou a crescer com ainda mais força. E o mais assustador para Caifás não era apenas a possibilidade de estar errado. Era perceber que a verdade não podia mais ser controlada. Irmãos, este homem ameaça a nossa lei. Suas palavras enganam o povo. Ele deve ser silenciado. E se o povo se revoltar, agiremos em segredo, pela ordem. Neste vídeo, você vai descobrir a história real por trás do homem que presidiu o julgamento de Jesus. Um líder brilhante, estrategista, respeitado por Roma, temido pelo povo e que, mesmo tendo todas as evidências diante dos olhos, escolheu proteger o poder em vez da verdade. Quem realmente foi Caifás? Porque ele decidiu condenar Jesus, o que aconteceu depois da ressurreição, e como o homem que tentou silenciar Cristo acabou assistindo o cristianismo nascer dentro da própria Jerusalém. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais intensas e perturbadoras da Bíblia, porque às vezes o maior inimigo da verdade não é a ignorância, é o medo de perder o controle. Naquela sexta-feira, parecia que tudo tinha terminado. O corpo de Jesus havia sido retirado da cruz, levado para um sepulcro e colocado atrás de uma pedra pesada. Para os homens que haviam planejado sua morte, aquilo parecia uma vitória definitiva. O pregador da Galileia estava morto. Seus discípulos estavam assustados. A multidão, que poucos dias antes gritava seu nome, agora se dispersava pelas ruas de Jerusalém. E no centro dessa trama estava um homem que acreditava ter controlado cada detalhe: Caifás. Caifás não era um líder qualquer. Ele ocupava uma das posições mais poderosas de Israel. Como sumo sacerdote, controlava o templo, presidia o conselho religioso e político dos judeus e precisava negociar constantemente com Roma. Ele vivia entre 2 mundos perigosos. De um lado, um povo profundamente religioso. Do outro, um império brutal que não tolerava revoltas. Qualquer erro poderia incendiar Jerusalém. Qualquer movimento messiânico poderia provocar uma reação romana devastadora, e Caifás sabia disso. Por isso, quando Jesus começou a atrair multidões, curar enfermos, confrontar líderes religiosos e falar sobre o reino de Deus com uma autoridade que ninguém conseguia explicar, Caifás não viu apenas um mestre espiritual, ele viu uma ameaça. Jesus não comandava exércitos, não carregava armas, não liderava uma rebelião política aberta, mas sua influência era perigosa justamente porque entrava no coração do povo. E um povo inflamado pela esperança era algo que Roma e os sacerdotes temiam profundamente. Depois da ressurreição de Lázaro, o temor aumentou. A notícia se espalhou. Um homem morto havia voltado à vida, e Jesus estava no centro daquele acontecimento. Para muitos, aquilo era sinal de Deus. Para Caifás, era o início de uma crise. O sinédrio se reuniu, preocupado com o que poderia acontecer se todos passassem a seguir Jesus.
E naquele momento Caifás revelou sua lógica. Seria melhor que um homem morresse do que toda a nação fosse colocada em risco. A frase parecia política, fria, prática, mas sem perceber, ele estava dizendo algo muito maior do que imaginava. A partir dali, a decisão estava tomada. Jesus precisava morrer. Não porque tivesse sido provada alguma culpa real, mas porque sua presença ameaçava o equilíbrio que Caifás havia construído. O plano precisava ser rápido. A Páscoa estava próxima. Jerusalém estava cheia de peregrinos. A cidade respirava tensão. A memória da libertação do Egito fazia o povo lembrar que Deus podia derrubar impérios. Um único tumulto poderia virar uma tragédia. Então era preciso agir no momento certo, longe da multidão, antes que os seguidores de Jesus conseguissem reagir. Foi aí que Judas entrou na história. Um dos 12, alguém próximo, alguém que conhecia os lugares onde Jesus costumava se retirar. A traição ofereceu exatamente o que as autoridades precisavam: acesso silencioso, sem confronto público, sem multidão, sem risco imediato de revolta. Na noite em que Jesus orava no Getsemane, a máquina de Caifás já estava em movimento. Tochas atravessaram a escuridão. Soldados chegaram entre as oliveiras. E um beijo marcou o início do fim. Jesus foi preso e levado primeiro a Anás, figura influente da família sacerdotal, e depois à casa de Caifás. O julgamento ocorreu em clima de urgência. Testemunhas foram chamadas, mas seus relatos não se alinhavam. O processo que deveria buscar justiça parecia correr apenas para confirmar uma sentença já desejada. Caifás precisava de uma declaração. Precisava de algo que pudesse transformar Jesus em culpado diante do conselho e depois perigoso diante de Roma. Então veio a pergunta decisiva. Diante de todos, Caifás colocou Jesus no centro da acusação. Ele era o Cristo, o Filho de Deus? A resposta de Jesus não foi uma fuga. Ele não tentou negociar, não tentou suavizar, não tentou escapar. Sua resposta afirmou aquilo que Caifás precisava ouvir para encerrar o julgamento. O sumo sacerdote rasgou as vestes. A cena estava montada. A acusação de blasfêmia foi declarada. A condenação religiosa estava pronta. Faltava apenas transformar aquilo em uma sentença romana. Pilatos entrou na história como o homem que tinha a autoridade final para executar. Caifás e os líderes pressionaram. A multidão foi conduzida. A situação foi empurrada até o ponto em que Pilatos cedeu. Jesus foi condenado, levado à cruz e morto fora da cidade. Para Caifás, aquilo parecia o encerramento perfeito de uma ameaça. O líder estava morto. O corpo estava sepultado. A pedra estava no lugar. Os guardas foram colocados ali para impedir qualquer tentativa de fraude. Tudo parecia controlado. Mas havia uma coisa que Caifás não havia calculado. Ele calculou a multidão. Calculou Pilatos. Calculou o medo dos discípulos. Calculou o risco político da Páscoa. Calculou o silêncio que poderia comprar. Calculou a força de Roma. Mas não calculou a ressurreição. No terceiro dia, o sepulcro ficou vazio. A pedra foi removida. Os guardas não tinham uma explicação aceitável. E a notícia começou a circular. Para um homem acostumado a controlar crises, a primeira reação foi previsível. Controlar a narrativa. Uma versão foi criada. Os discípulos teriam roubado o corpo enquanto os soldados dormiam. Mas essa explicação carregava um problema evidente. Soldados romanos não dormiriam todos ao mesmo tempo durante uma guarda de alto risco, sabendo que a punição poderia ser mortal. Ainda assim, a história foi espalhada. Só que outra história também começou a se espalhar, e essa era mais forte. Homens e mulheres afirmavam ter visto Jesus vivo. Falavam de encontros, conversas, refeições, feridas tocadas, instruções recebidas. Não eram generais, políticos ou pessoas influentes. Eram pescadores, mulheres, pessoas simples, gente sem poder institucional, mas carregavam uma convicção
que o Sinédrio não conseguia destruir. Então veio Pentecostes, e ali a situação saiu completamente do controle. Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus por medo, agora se levantava no meio de Jerusalém e pregava com coragem. Não em uma aldeia distante, não em segredo, mas na própria cidade onde Jesus havia sido condenado poucas semanas antes. Milhares ouviram, muitos creram. O movimento que Caifás tentou sepultar não apenas sobreviveu, ele se multiplicou. Caifás tentou reagir novamente. Pedro e João foram levados diante do conselho. Eram homens simples, sem a formação religiosa dos grandes mestres, sem status, sem influência política. Mas falavam com uma autoridade que incomodava. Os líderes perceberam algo neles. Tinham estado com Jesus. Essa era a marca que não podia ser apagada. Caifás podia ameaçar, prender, intimidar, mas cada tentativa de silêncio apenas fortalecia a mensagem. Esse é um dos pontos mais impressionantes dessa história. Enquanto Jesus estava diante de Caifás, o sumo sacerdote parecia ter todo o poder. Mas depois da ressurreição, o poder de Caifás começou a falhar. A prisão já não calava, a ameaça já não paralisava, a narrativa oficial já não convencia todos. Havia algo acontecendo que não cabia mais dentro dos instrumentos políticos que ele sempre dominou. E então, em poucos anos, o homem que havia se mantido no topo por tanto tempo caiu. Caifás foi removido do cargo. A mesma estrutura romana que ele sabia negociar, a mesma máquina política que ele tentou usar para eliminar Jesus, acabou descartando-o. O sistema que ele protegeu não o preservou para sempre. Como tantos outros antes e depois dele, Caifás descobriu que o poder humano é útil enquanto serve a interesses maiores. Depois, ele também é substituído. Séculos se passaram. O nome de Caifás poderia ter desaparecido como o de tantos homens poderosos da antiguidade. Mas uma descoberta arqueológica trouxe seu nome de volta. Em Jerusalém, foi encontrado um ossário associado a José, filho de Caifás. Uma caixa funerária de pedra, ligada ao contexto das famílias sacerdotais do primeiro século. Para muitos estudiosos, essa descoberta reforçou a historicidade daquele personagem que aparece nos evangelhos. O homem que julgou Jesus não era uma lenda distante. Ele existiu, teve poder, fez escolhas e caiu. Mas o mais importante nessa história não é apenas a queda política de Caifás. É o contraste entre aquilo que ele achou que estava controlando e aquilo que realmente estava acontecendo. Ele acreditava estar eliminando uma ameaça, mas, sem perceber, participou do cumprimento de um plano maior. Ele pensou que estava encerrando uma história. Na verdade, estava abrindo o capítulo que mudaria o mundo. Caifás tinha informações. Ele ouviu Jesus. Ele viu o impacto de seus milagres. Ele soube do sepulcro vazio. Ele testemunhou a transformação dos discípulos. Ele viu homens medrosos se tornarem pregadores corajosos. Teve diante de si sinais suficientes para parar, refletir e mudar. Mas mudar significaria perder tudo que havia construído. Significaria admitir que seu cálculo estava errado. Significaria abrir mão do controle. E para ele, talvez isso fosse caro demais. Essa é a parte mais humana e mais assustadora da história. Caifás não errou por falta de inteligência. Ele era inteligente. Não errou por falta de experiência. Ele era experiente. Não errou por não entender política. Ele entendia como poucos. O problema é que sua habilidade de cálculo não incluía obediência a Deus. Ele era capaz de medir riscos humanos, mas não conseguia reconhecer quando estava diante da verdade. E aqui, essa história deixa de ser apenas sobre um sumo sacerdote do primeiro século. Ela se torna um espelho, porque muitas vezes a pessoa tem informações suficientes para mudar, mas não muda. Sabe o que precisa fazer, mas hesita. Reconhece a verdade, mas teme o custo.
Percebe que está diante de uma decisão espiritual, mas calcula apenas as perdas humanas. E assim, como Caifás, pode acabar tentando preservar um trono que um dia também será tirado. No fim, Caifás conseguiu o que queria por apenas alguns dias. Jesus morreu, o sepulcro foi selado, a cidade seguiu seu ritmo, mas o que parecia vitória era apenas aparência. A pedra rolou, a mensagem se espalhou. Os discípulos se levantaram. O nome de Jesus atravessou impérios, línguas, perseguições e séculos. O nome de Caifás permaneceu como lembrança de um homem que esteve diante da verdade, mas escolheu proteger o próprio poder. E talvez essa seja a pergunta que fica para nós. O que você faz quando a verdade ameaça aquilo que você construiu? Você se rende ou tenta controlar a narrativa? Você muda ou prefere manter a aparência de que venceu? Porque a história de Caifás mostra que vencer por um momento não significa estar certo para sempre. Às vezes, a maior derrota começa exatamente no instante em que alguém acredita ter vencido.